Bom dia, irmãos, graça e paz para vocês. Mais um dia abençoado que o Senhor preparou hoje para estar trazendo o alimento que é a palavra do Senhor. Porque o Senhor também fala, né, irmãos, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que descer do céu quentinho para alimentar nossa alma, nosso espírito. E eu não sei qual vai ser o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, se vai ser agora na parte da manhã ou se vai ser à tarde, mas eu espero que assim como eu vou ser alimentada nessa manhã, vocês também sejam alimentados. Também estou trazendo a nossa irmã Patrícia aqui para estar ajudando aqui na palavra hoje. Ela vai trazer algo da parte do Senhor para estar acrescentando aqui nesse pão que vai descer do céu quentinho para alimentar o seu espírito nessa manhã, amém? E eu vou estar trazendo a palavra aqui de uma passagem aqui que se encontra em Lucas 19, é uma passagem um pouquinho grande, né? E para não ficar assim um vídeo muito grande, então eu vou trazer até o versículo 5. Mas se você, da sua casa, poder depois dar uma lida na passagem inteira, vai ser benção, amém? Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Uma palavra poderosa, né, irmãos? Quem não conhece esse texto de Zaqueu, que fala, né, que Zaqueu era um publicano, né, chefe, cobrador de impostos em Jericó. Quem não sabe desse texto, né? Mas também fala que Zaqueu também, né? Ele teve ali uma experiência com Jesus, né? Porque embora que ele fosse um publicano, chefe, rico, né? Cheio de bens, muito rico, ele não conhecia Jesus, né? E hoje a nossa irmã Patrícia vai estar também acrescentando um pouquinho nos dias de hoje, né? O que nós podemos trazer para o dia de hoje, Patrícia? Entre Zaqueu, né, o publicano, e o dia que nós estamos vivendo hoje, com o tempo passado de Zaqueu. O que você entende? O que você pode estar acrescentando assim nessa parte? Porque o que eu entendi um pouco, que naquela época, né, de Zaqueu, ele, aqui na palavra fala que ele era um publicano, né, chefe de exército, e ele cobrava imposto, mas ele cobrava imposto além do que ele deveria cobrar, né? Ele cobrava um valor que não era justo, né, do povo ali. E o que você... ele usava de um poder que ele tinha para roubar o povo. E assim, nos dias de hoje, né? O que você pode estar trazendo assim, para os dias de hoje que nós estamos vivendo uma situação? O Zaqueu, ao mesmo tempo que ele tinha aquele comportamento de aproveitar daquele cargo dele, quando ele encontrou Jesus, ele na verdade ele não pensou em status nenhum. Porque ele subiu em cima de uma árvore. Sim. Então você imagina as outras pessoas vendo uma pessoa com nome, com cargo, subir em cima de uma árvore. Ele se expôs. Sim, ele se expôs ali naquele momento, porque ele queria ser visto por Jesus. Ele queria que Jesus tivesse visto ele, porque ele subiu, ele não pensou em nada. Mas ele, com certeza, eu creio nisso. Eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então, ele viu que naquela multidão ninguém ia conseguir enxergar ele, porque a palavra de Deus fala que ele era de uma estatura muito pequenininha. Sim. Então, algumas pessoas, hoje em dia, elas se acham tão pequenas diante da presença de Deus que alguma coisa, de alguma forma, elas precisam chamar a atenção de Deus.
Então Zaqueu, ele pensou nisso, eu vou subir em cima de uma árvore, Jesus ele vai me ver. E Jesus viu ele no meio daquela multidão e Jesus falou para aquele homem, ainda hoje eu quero o quê? Entrar na tua casa. E hoje Jesus nos chama para entrar na nossa casa. E nós somos a casa, nós somos templo do Espírito Santo e a casa que o Senhor ele quer habitar, ele quer entrar na nossa vida hoje. Como Zaqueu, ele conseguiu chamar a atenção de Deus com uma atitude, né? Então a atitude de fé diante de Deus tem muito valor. E assim, o que eu também percebo, né? Que hoje em dia você quer o dom, quer as bênçãos, quer o milagre, mas você também não quer o dono do milagre, que é Jesus. Zaqueu, ele não olhou aquela multidão, como você acabou de falar agora. Ele era de pequena estatura. Então, em meio àquela multidão ali que estava ali, ele rompeu aquela multidão, ele tomou uma posição, né? Ele falou, eu vou ao encontro do Senhor, porque embora que ele fosse um cobrador de impostos, ele achava que ele não era, como que eu posso te falar digno, né, de se aproximar de Deus. Ele não era digno de Deus olhar para ele, mas ele queria olhar para Jesus. Sim, é verdade. E embora que aquela multidão fosse grande, ele subiu em cima daquela figueira, porque ele tomou uma atitude. E quantas pessoas hoje não tomam atitude? O Senhor fala que assim, ele podia ter pensado assim, poxa, eu roubo, eu roubo as pessoas, eu engano, então eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa e nem na minha vida com a salvação. Ele achou que não era, porque ele queria apenas olhar para Jesus. E Zaqueu, ele tem algo muito assim profundo a nos ensinar, porque Zaqueu ele teve um arrependimento tão sincero que ele falou para Jesus que ele restituiria com 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha roubado. Então ele não somente creu, mas ele, quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, houve um arrependimento, porque ele falou, eu vou restituir 4 vezes mais, que era aquilo que valia naquela época, né? De restituição, né? De você devolver aquilo que você tinha roubado. Então ele teve um encontro verdadeiro, um arrependimento sincero. Ele tem enxergado que dentro dele precisava haver uma mudança. E ele falou, vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Então, o que eu entendo, né, que foi parte, sabe, esse posicionamento de Zaqueu que agradou os olhos do nosso Salvador. Porque ele se posicionou, ele saiu do meio, de onde ele estava, e rompeu aquela multidão, subiu naquela figueira brava, né? Só para olhar para Jesus. Jesus, ele podia ter olhado para aquela multidão, mas ele olhou só para Zaqueu, porque Zaqueu, ele rompeu tudo aquilo ali e subiu ali. Ele chamou a atenção. Sim, chamou a atenção de Jesus. E hoje, para você chegar até os pés do Senhor, você precisa chamar a atenção de Jesus. Não basta só estar na igreja, não basta só buscar o Senhor, você precisa ter um arrependimento. E quantas pessoas hoje em dia não têm um verdadeiro arrependimento? Precisamos romper com fé. O que é romper em fé? É você não se importar com os obstáculos que você vê adiante, né? Eu não sei hoje qual obstáculo que você enfrenta, irmãos. Se é uma enfermidade, se é uma luta pessoal ou até mesmo uma luta familiar. Mas nós precisamos romper, como Zaqueu rompeu, para que a gente possa chamar a atenção do Senhor, né? Com um verdadeiro arrependimento, coração sincero, que o Senhor, ele se alegra com a gente quando a gente realmente estamos dispostos a ter uma renúncia na nossa vida, né? E nós temos que viver nosso dia a dia, todos os dias de renúncia. Irmãos, não é fácil. É verdade. Servir ao Senhor não é fácil, mas não é difícil. Zaqueu, ele rompeu a multidão só para ver Jesus. Nem ele mesmo sabia que Jesus ia ver ele.
mas ele queria ver Jesus. Mas Jesus, ele não estava ali no meio daquela multidão por estar. Ele estava ali porque ele já sabia que ele tinha salvação para a vida de Zaqueu. E ele sabia que Zaqueu estava ali naquela beira daquele caminho esperando por ele. Não foi em vão que Jesus estava passando por ali. Você acha que foi? Com certeza não, né? Porque o Senhor, ele conhece tudo aquilo que todos os milagres que Jesus ele fez na Bíblia, ele sabia que aquelas pessoas, elas precisavam daquele milagre, né? Precisava daquela cura. Então Jesus, ele passou naquele momento porque eu creio que o Senhor sabia que Zaqueu ia estar ali. Porque o Senhor, ele conhece todas as coisas, né? Então, ali foi a oportunidade, um encontro verdadeiro entre Zaqueu e o Senhor Jesus. Para que na casa de Zaqueu, não somente ele, mas através dele, a casa dele teve o quê? Restituição, cura e milagre, por causa de uma atitude de fé de Zaqueu. E aí, assim, é uma das passagens assim que eu gosto muito, sabe, de Zaqueu. Porque mostra, né, que a fé dele foi tão grande, né, que ele teve um arrependimento no mesmo tempo, na hora que o Senhor entrou na casa dele, que é a vida dele, já houve a salvação logo em seguida. Eu creio que ele ficou constrangido, né? Porque tudo aquilo que ele fazia constrangiu ele. Foi constrangido tanto que ele falou, Senhor, se tudo que eu tirei, eu vou reconstituir 4 vezes mais. Né? Então, ele já teve ali aquela, como que se fala? A presença de Deus na vida dele, a salvação instantânea, né? Ele entendeu, ele né? Entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu que Jesus, ele não ia passar ali na vida de Zaqueu de qualquer forma. E ele entendeu e houve um grande arrependimento por tudo de errado que ele tinha cometido, né? Só dele ter falado isso, ele já demonstrou para o Senhor totalmente quebrantamento. E disposto a viver uma vida totalmente diferente, né? E hoje em dia, o que muitos não querem viver é uma vida nova, quer ter uma vida de arrependimento verdadeiro. E o Senhor, gente, para Ele entrar na minha e na sua vida, Paty, nós precisamos ter um arrependimento de todos os dias. Não é que nós não temos pecado, pecado nós vamos ter todos os dias. Não existe pecadinho e pecadão. Por acaso o pecado de Zaqueu era menor do que o meu, menor do que o seu? Não, porque o Senhor fala na palavra dele que não existe esse negócio de um pecado maior, um pecado menor. Tudo diante dos olhos do Senhor, aquilo que desagrada ao nosso Pai, é pecado. E era pecado ele roubar o povo? É pecado. É pecado nós falar mal dos outros? Também é pecado, é pecado. Só que nós devemos nos reconhecer todos os dias, né? E viver uma vida nova com o nosso Deus. Em santidade, buscando o quebrantamento ao Senhor. Porque assim como o Senhor entrou na vida de Zaqueu, o Senhor também vai entrar na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. O Senhor mesmo fala na palavra dele, né? Que ele não tem prazer, Paty, na morte do ímpio, né, na morte do pecador. Ele não tem prazer. Ele quer que todos nós se arrependemos e temos uma vida com Ele, uma vida em Cristo Jesus. Ele fala que Deus, Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho amado pelo meu pecado e pelo seu. Quem daria a sua vida pelo seu filho, pelo pecado do próximo? Com certeza. Você daria? Você sendo mãe, é algo muito forte mesmo. Sim, e o nosso Deus, ele pegou o filho dele, né? Que fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira tão grande que deu o único filho dele para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Por isso que o Senhor, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Zaqueu, ele estava perdido. Mas o Senhor entrou por salvação porque ele veio para salvar Zaqueu. Ele veio para salvar o pobre, o rico, o matador, né? Ele veio para salvar toda a salvação que chega a todos. Agora, o que precisamos
é fazer como Zaqueu, né? Nos humilhar, nos prostrar aos pés do Senhor, romper as barreiras, as dificuldades. Às vezes você vive uma dificuldade tão grande, você está atravessando uma vida de pecado, pecaminosa, que você pode falar, não, eu não sou digna. Eu não sou digna de viver, de ter uma vida em Cristo Jesus. Eu não sou digna de ser salvação, porque você se sente suja. Zaqueu, ele se sentia sujo. É verdade. Impróprio, porque na palavra mesmo fala que ele, além de ser rico, né? Aqui na palavra fala que Zaqueu era um homem rico. Ele não precisava estar roubando ninguém. Mas era o caráter. Mas era o caráter dele. E quando Jesus entrou dentro da casa dele, né? Ali eu creio que realmente houve salvação, né? Por ele ter falado aquilo, ele entendeu, né? Ele não precisava de dinheiro, porque dinheiro ele já tinha, né? Mas era o caráter dele que precisava ser transformado. Era ele que precisava, né? A gente não sabe o que aconteceu, porque a palavra não fala. Se ele tinha algum sentimento de inferioridade com ele, para ele também poder fazer aquilo, se sentir menor. Quando a gente fala menor, sentimento de inferioridade, às vezes não é só financeiro, mas tem algo dentro da pessoa, né? Algum trauma, alguma coisa, que a pessoa ela tem tipos de comportamento que tem traumas do passado, alguma coisa. Pode ser que aconteça isso e tenha acontecido com Zaqueu, né? A gente não sabe. Só que teve o quê? Uma mudança. Teve uma mudança do caráter dele, né? E ele teve uma transformação instantânea. Foi. O coração dele se aquebrantou tanto pro lado do Senhor que foi assim, instantâneo. Foi. Né? É como você pegasse assim um copo de água e jogasse ali no açúcar e derretesse de uma vez. Né? Foi. Assim foi o caráter, foi a vida de Zaqueu, né? Foi transformada em seguida. E é o que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje em dia, né, Paty? Com certeza, que essa palavra de Zaqueu, né? Que esse exemplo que Zaqueu nos deixou, a gente possa colocar em prática na nossa vida, no dia atual que nós vivemos hoje. Como que nós podemos chamar a atenção de Jesus? Né? Agora, nesse momento atual, você não vai subir em cima de uma árvore. Ali foi algo específico na vida de Zaqueu. Mas você pode chamar a atenção de Deus com seu coração quebrantado, com seu coração arrependido, Sim. com a sua oração sincera diante do Senhor. Senhor, tá difícil, hoje eu não estou bem, me ajuda, me fortaleça. Diante do que você passa, você pode chamar a atenção de Deus através da sua oração e firme nos caminhos do Senhor. Firme mesmo, porque assim, a gente precisamos estar firme na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor todos os dias, né? Todos os dias. Porque os dias são maus e o Senhor está à porta, né? Nós estamos vivendo aí tantas situações tão difíceis aí, né? Praticamente nós estamos vivendo como na época de Zaqueu, né? Publicanos aí, né, fazendo. Então nós estamos praticamente igual Zaqueu naquela época, né? Mas que o Senhor possa, né, tá entrando na vida, né, de muitos Zaqueus nessa tarde, nessa manhã, não sei qual vai ser o horário que vai chegar esse vídeo, mas que o Senhor possa estar entrando na vida de cada Zaqueu, cada lar, né, Paty? Com salvação, com libertação. Porque o Senhor entrou com salvação e libertação na vida de Zaqueu e na família dele, mudando a trajetória, a vida de Zaqueu. E que o Senhor também possa mudar, né, a nossa vida, a nossa trajetória. Com né? certeza, é verdade. A palavra possa alcançar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, né? Que ela possa se quebrantar, possa deixar o Senhor falar no seu coração, na luz da palavra, venha iluminar. O nome desse canal, né? É Lâmpada para os seus pés, né? Lâmpada para os pés é a palavra do Senhor. Então que seja a palavra, que a lâmpada, né? A luz do Espírito Santo possa trazer revelação nessa tarde abençoada. E foi um prazer trazer essa palavra. Que a gente possa ter muitas outras oportunidades, irmãos. Você que está assistindo, eu quero desejar paz, um grande beijo do Senhor e teremos outras oportunidades em nome de Jesus. Obrigada pelo convite. Então, como assim,
sempre, né, eu estou trazendo sempre uma palavra, né? Eu vou estar sempre podendo trazer a Patrícia, né, para a gente estar trazendo a palavra aqui e ela está acrescentando alguma coisa, né? Ela vai ser a minha companheira nos canais agora, né? Eu estou falando agora para você, tá, Márcia? Você aceita? Aceito. Então, todas as segunda-feiras, a maioria das semanas eu vou estar trazendo sozinha. Mas nas segunda-feiras a gente vai ter, né, essa convidada especial aqui para estar trazendo uma palavra, tá bom? Tá bom, amém. E eu agradeço os irmãos, agradeço vocês. E eu peço para vocês, compartilhe o vídeo, deixa sua curtidinha aí no canal, seu like aí. E é isso, irmãos. Eu tive fugidinha do canal aí, mas eu estou aqui de volta. Beijo para vocês e até a próxima.